Você já assistiu Lar Docilar? Já assistiu? Você lembra disso? Eu lembro eu não via sempre, né? Minha família a gente não assistia sempre, né? Mas passava lá no sábado à tarde, no Caldeirão do Hulk, lembra? Tinha o Lata Velha, o Lar Docilar, né? Era um programa, era um quadro dentro desse programa que passava aos sábados à tarde que mostrava lares sendo transformados, né? Casas sendo transformadas, mais especificamente. Então eles pegavam pessoas que se inscreviam no programa viam a história daquela pessoa, né? Através de vídeos que mandavam. Então eles escolhiam, Luciano Huck ele escolhia lá alguém, ia para casa daquela pessoa, fazia toda uma surpresa, aí fazia toda uma reforma, né? Realizava o nosso sonho de ir na Tok Stock e comprar o que a gente quiser, né? Que deve ser maravilhoso fazer isso. E aí a casa inteira, então, ficava reformada, uma transformação bacana, né? Tantas ideias que vinham daquele programa, era muito bacana ver isso, né? Mas é um fato conhecido de que muitas daquelas casas que eram reformadas, que eram transformadas, permaneciam daquela forma por muito pouco tempo, né? Teve alguns casos que se você procurar na internet, você vê isso. Pessoas foram ver essas casas depois, né? Procurando pelas fachadas das casas. E aí viram que assim, não durava muito, né? Era uma transformação que era pouco duradoura, né? E talvez você conheça alguém assim, pensando aí na sua cachola. Talvez você conheça alguém que essa pessoa se muda para uma casa nova, mas ela não consegue manter a casa daquele jeito como estava no começo, né? Vem alguém à sua mente? Pode ser você, não sei. Mas assim, acontece. Existem pessoas que são assim. O fato é, você pode mudar o exterior de uma casa, mas a menos que você transforme as pessoas dentro dessa casa, nenhuma mudança vai ser de fato duradoura. A menos que você gere uma transformação, a menos que exista uma transformação nas pessoas que compõem um lar, a mudança feita no exterior da casa não vai ser duradoura. A mudança feita ali na rotina não vai ser duradoura. A mudança feita nos detalhes não vai durar muito. Porque é preciso transformar as pessoas para que o lar seja transformado. Essa é a verdade, né? E nós queremos mudar. Nós queremos transformação, nós queremos mudar a nossa rotina, nós queremos mudar a nossa casa, nós queremos mudar os nossos hábitos. Muitas vezes nós buscamos isso, de maneira muito sincera, né? Só que neste mundo, no que diz respeito à mudança que nós queremos realizar dentro das nossas famílias e dentro dos nossos lares, neste mundo existem muitos desafios que nos afastam da transformação que nós queremos viver. Isso não é novidade. Sempre tiveram desafios. Sempre tiveram obstáculos que nos impedem de alcançar os objetivos que nós queremos. Seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Mas eu queria que nós pensássemos um pouco nessa manhã sobre os desafios de hoje. Sobre os desafios contemporâneos que nós estamos vivendo hoje, né? E eu queria trazer aqui esse questionamento. Quais são os desafios para a família contemporânea? Para a sua família hoje? Para o seu dia a dia? Para a realidade que nós estamos vivendo? Porque essas realidades, elas mudam, né? A realidade de hoje já é muito diferente da realidade de 10 anos atrás. Que já é muito diferente da de 20 e de 30, né? Então nós temos que nos perguntar, quais são os desafios de hoje? Porque o mundo de hoje, o Brasil de hoje, é muito diferente do Brasil de ontem. As coisas mudam muito rápido. Quais são, então, os desafios para as nossas famílias? Eu queria trazer alguns exemplos aqui. Um grande desafio hoje é o trabalho. Um trabalho é um dos desafios para as nossas famílias, né? Porque o trabalho excessivo, ele nos afasta física e mentalmente das nossas famílias. E um problema é que hoje nós precisamos trabalhar muito, né? Nós precisamos para sobreviver. Nós precisamos para dar uma boa vida às nossas famílias. Mas é um fato, trabalhar demais nos afasta das nossas famílias. Pode ser que a gente trabalhe demais e consiga estar em alguns momentos
fisicamente ali, mas com a nossa mente distante. Com a nossa mente não no seu maior foco ali naquele momento, ou então não na maior das suas capacidades de paciência, né? Pode ser que às vezes a gente atrapalhe momentos em família, justamente porque nós estamos esgotados demais com o trabalho. O fato é que o trabalho excessivo, ele se torna um desafio. Ele se torna um obstáculo para a transformação dos nossos lares, né? Mas uma outra coisa também é a tecnologia. A tecnologia também. Ela também atrapalha. A tecnologia ajuda, mas também atrapalha, né? Nós preenchemos o nosso vazio por relacionamento familiar, com mídias, com jogos, com filmes, com séries, com tecnologias, com coisas que nós criamos, né? Nós acabamos preenchendo esse vazio que existe dentro de nós com esse entretenimento, com o se relacionar com as tecnologias, né? Gastando nosso tempo com isso. As tecnologias fazem isso na mesa de jantar, percebe? Quando nós estamos reunidos ali em família, mas então cada um pega o seu celular e começa a ver ali o Instagram, ou o TikTok, ou qualquer outra coisa. A gente percebe como que isso nos afasta uns dos outros, né? A tecnologia, ao passo que ela também pode ser muito útil, pode ser uma ferramenta que maximiza muito aquilo que nós podemos fazer, o nosso potencial, ela também pode atrapalhar a transformação que nós tanto buscamos nas nossas famílias. E isso não tem faixa etária. Isso pode atrapalhar tanto o mais adolescente, como atrapalha muitas vezes, como também os mais velhos também, né? E com a tecnologia vem uma outra coisa que também atrapalha. Porque através das tecnologias nós temos uma espécie de um álbum de fotografias da família perfeita. A tecnologia monta isso para nós. É isso que a gente vê no Instagram, por exemplo, né? No Instagram a gente consegue ver o álbum da família perfeita. O que gera o desafio da comparação. Nós acabamos olhando para essas famílias que estão ali nas redes sociais, para essas fotos, esses recortes na realidade, porque aqueles são recortes, não é a realidade, é um recorte, né? É um recorte de um momento específico, não está mostrando a imagem inteira, não está mostrando o que aconteceu para aquela imagem acontecer, né? O caos que foi instaurado ali, né? Eu me lembro estou me lembrando agora, porque eu tenho assistido muito um filme, porque o Tito gosta. Poderoso Chefinho. Não sei se já assistiram. Muito bom esse filme. O Tito gosta muito. E aí, tem uma cena do Poderoso Chefinho que eles estão tentando fingir que eles são amigos, né? Ele e o irmãozinho. E aí, ele está tentando fazer o irmãozinho dele rir. O irmãozinho dele fala assim, eu não tenho. Eles vão tirar uma fotografia para poder... Por isso que ele tem que rir. Ele fala, eu não dou risada, eu não tenho cócegas. E aí ele acha que no pé do bebezinho, ele tem cócegas ali, né? E aí ele começa a dar risada, tudo mais, e tira foto, né? O Instagram é isso. O Instagram você não vê o que está acontecendo. Que nem nesse filme. Eles estão querendo fingir que eles são amigos para poder se livrar do irmão e para o outro poder voltar. É um negócio muito doido, que eu já assisti tantas vezes que eu estou tentando entender um pouco ali as lições divinas de Deus para nós ali naquele filme. Mas a realidade é que com essas tecnologias existe um álbum de fotos da família perfeita. E esse álbum de fotos da família perfeita faz com que a gente se compare. Faz com que a gente fique olhando e pensando assim, nossa, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo viajar tanto? Né? Tem gente, o Azarino que me fala, às vezes tem gente que parece que viaja todos os dias, porque posta todos os dias uma viagem, né? Isso nos gera comparações. Isso é um desafio. Gera o nosso descontentamento. Faz com que a gente olhe mais para a grama do vizinho e pense que ela é mais verde do que a nossa, né? Isso atrapalha a transformação que nós queremos que aconteça no nosso lar. Um outro problema, um outro desafio é a desintegração. Tem se tornado cada vez mais comum famílias que se desintegram. Não simplesmente através do divórcio, mas através dos próprios relacionamentos. Filhos que vão embora.
Filhos que não querem mais nenhum relacionamento com os pais, né? Pais que abandonam os filhos. Você conhece histórias assim? Eu conheço. Pais, filhos que não, por conta de uma desintegração tão grande, uma deturpação tão grande do que a família tinha que ser, filhos que não querem nem ir visitar os pais quando estão internados. Isso é desintegração familiar, né? Então não é simplesmente a quantidade de divórcios que tem acontecido, porque Deus é capaz de pegar histórias assim, que estão quebradas, e fazer famílias lindas. Nós conhecemos exemplos assim. De famílias que se completam, duas famílias que se juntam e se tornam uma grande família, né? Mas a desintegração ela acontece por causa dessa deturpação do que um pai tinha que ser, do que uma mãe tinha que ser, né? E assim que está se tornando cada vez mais comum, famílias que se desintegram. Filhos que são deserdados, né? Pais que não são cuidados na sua velhice. Esse é um grande desafio que nós enfrentamos hoje. Esse é um grande medo. Talvez que você como pai tem, né? De pensar, como é que meu filho vai ser no futuro? Será que ele vai cuidar de mim? E uma última questão, um último desafio, existem muitos outros, mas o último desafio é a relativização. Porque nós vivemos numa cultura que hoje se discute uma redefinição do que é família, né? Na nossa cultura, nós discutimos isso. As pessoas discutem isso. Os legisladores discutem isso, né? Família, será que é isso mesmo? É um pai, uma mãe e filhos? Será que é mais do que isso? Será que podem ter outras combinações para isso, né? Se nós fôssemos entrar em cada um desses problemas e tentar resolvê-los, a gente gastaria muito mais tempo do que o que nós temos aqui. Mas uma certeza que nós podemos ter, diante de todos esses desafios, é de que o conceito de família não pode ser destruído tão facilmente. Porque ele não foi instituído pela Constituição brasileira. Mas família é uma instituição de Deus. E a menos que o Deus eterno deixe de existir, a família existirá. E nós sabemos que Deus nunca deixará de existir, amém? Por isso a gente não precisa temer que a família vai ser ameaçada até a sua destruição. Porque enquanto houver Deus, a família que Ele criou também vai existir. Mas a realidade que eu queria que nós olhássemos hoje é que tudo isso apresenta um desafio à transformação que nós queremos ver. São desafios que nós enfrentamos hoje, são desafios que os seus filhos, que os nossos filhos estão encarando. E vão encarar desafios diferentes ainda, né? Mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus e naquilo que Deus tem para nós, para conseguirmos alcançar a transformação que nós tanto buscamos. Para isso, eu queria que nós olhássemos para o texto de Josué, capítulo 24. Abra comigo aí. Josué, capítulo 24. Nós vamos meditar em alguns versículos deste texto, mas mais especificamente nos versículos 14 e 15. Eu queria ler nesse momento o mais conhecido desses versos. Josué 24, versículo 15. Eu quero te convidar a ler comigo. Como está aqui na tela, na Nova Almeida Atualizada. Assentado como você está, vamos ler juntos aqui, dá para ler? Dá, né? Vamos ler juntos? Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Esse texto é muito conhecido. E nesse texto nós conseguimos encontrar a resposta do que as nossas famílias precisam diante dos desafios contemporâneos. O que as nossas famílias precisam, o que a nossa família precisa diante dos desafios de hoje, que nós citamos aqui, e dos muitos mais que você conhece, né? Existem aqui alguns princípios que eu queria aplicar à nossa vida, olhando para esse texto de Josué 24. Né?
pergunta que nós vamos responder é o que nossas famílias precisam diante dos desafios contemporâneos. Em primeiro lugar, nossas famílias precisam de memória. Nós precisamos nos lembrar de quem Deus é e do que Deus fez. Quando nós olhamos aqui para esse discurso de Josué, é um discurso que acontece no final da vida dele. E Josué, ele quer trazer à memória do povo tudo aquilo que Deus fez pelo povo, né? Esse aqui é um momento onde existe uma renovação de aliança de Deus com o povo de Israel. E a primeira parte, então, talvez o que quer motivar isso é Deus, através de Josué, como um profeta, trazendo palavra de Deus para o povo. Deus quer lembrar o povo de que ele permaneceu fiel. De que ele fez muitas coisas que demonstram a fidelidade dele para aquele povo, né? Então muita coisa acontece. Se você olhar aí na sua Bíblia, não vamos ler tudo porque é longo, mas lá do versículo 2 até o versículo 13, a gente vê Deus lembrando o povo de tudo aquilo que ele fez no meio do povo. Josué está ali sendo usado por Deus para lembrar o povo de tudo isso. Lembrar o povo do chamado de Deus para Abraão lá atrás, muitos e muitos anos atrás. De como que Deus escolheu Abraão, chamou Abraão e falou: de ti eu farei uma grande nação. Josué lembra tudo isso. Lembra de como que Deus multiplicou a descendência de Abraão através de Isaac e de Jacó. Lembrou eles de como que quando Jacó desceu para o Egito e como eles ficaram escravizados no Egito, Deus os libertou de maneira milagrosa dali, né? De como Deus castigou os egípcios com seus prodígios. De como que Deus libertou milagrosamente o povo ao abrir o Mar Vermelho. E como que Deus consumiu os egípcios, mantendo os israelitas libertos, né? E ainda mais, que depois do tempo em que eles ficaram no Egito, no deserto, antes de entrarem na terra, como que Deus os supriu e como que Deus deu a eles aquela terra. Como Deus deu vitória para eles, diante de todos aqueles povos que ali estavam. Diante dos amorreus, diante dos cananeus, dos ferezeus, dos heteus, dos jebuseus, né? Todos os eus que existiam naquele local ali. Deus entregou todos esses povos nas mãos dos israelitas. E tudo isso aconteceu, não por mérito do povo, mas pela fidelidade de Deus. Não pela capacidade do exército de Israel, mas sim pela mão e pela intervenção de Deus. Lá em Josué 24, versículo 12, fica muito claro isso. Não foi por eles, não foi por mérito deles, mas foi pela fidelidade de Deus. Porque até mesmo quando eles foram tomar essas terras, diz lá em Josué 24, 12, mencionando o que acontece em Êxodo 23, 28, e também mencionado depois lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 20, que Deus havia mandado vespões antes dos israelitas chegarem. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E aí Josué aqui conclui: então não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso, mas foi Deus, né? O povo precisava ser lembrado de tudo aquilo que Deus fez, pela fidelidade de Deus. E da mesma forma, nós precisamos ser constantemente lembrados de tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós podemos fazer isso olhando para as Escrituras. Me desculpe, irmãos, eu tenho alergia, eu estou com um espirro que está querendo chegar, mas eu estou lutando contra ele. Mas vai passar. Mas voltando, nós podemos fazer isso olhando para as Escrituras. Podemos. Olhar para o passado, olhar para tudo aquilo que aconteceu lá atrás, para todas as histórias, para a vida de tantas pessoas, de tantos homens e mulheres, e como que Deus agiu na vida dessas pessoas. Nós podemos fazer isso também olhando para as nossas vidas, para a transformação que Deus gerou nas nossas vidas, de onde Deus nos tirou, da liberdade que nós temos em Jesus, né? Daquilo tudo que Deus nos perdoou, que só você sabe.
Mas nós também podemos fazer isso olhando para as nossas famílias, né? Olhando para as nossas famílias, nós podemos contemplar tudo que Deus já fez por nós. E é muito importante fazermos isso em família. Fazermos isso olhando para as nossas famílias. Porque, olhando da perspectiva de um jovem, eu tenho 26 anos, eu sou casado vai fazer 6 anos, eu tenho um filho de 3 anos, então a minha família é nova. Olhando nessa perspectiva, é possível perceber o tamanho da mudança que acontece quando nós constituímos uma família, né? Quando nós deixamos pai e mãe e vamos constituir uma família. Porque antes de constituir uma família, você pertence a uma família, mas a sua visão é diferente. Nós temos uma visão muito mais individual, e eu sei porque eu tinha. E não faz tanto tempo assim, por isso estou dizendo da minha perspectiva. A gente pensa muito na gente. E a gente pensa em tudo aquilo que a gente precisa e que a nossa família precisa nos dar, né? Mas o nosso olhar está muito voltado para nós, para a nossa necessidade. Mas quando a gente constitui uma família, Deus faz algo maravilhoso, porque Ele nos dá algo de muitíssimo valor, mas que está fora da nossa mão, que está fora do nosso controle. Algo que nós tememos demais pelo que pode acontecer. Isso acontece não só quando você tem um filho, mas quando você casa. Porque Deus coloca na sua vida alguém que você ama, alguém que você quer bem, alguém que você quer proteger, que você quer guardar, mas que não é uma pessoa que está agarrado em você o tempo todo. É uma pessoa que tem às vezes o próprio trabalho, que lida com outras pessoas, que tem a própria família, que está sujeito ao mesmo mundo que nós estamos, né? Olhando por esse ponto, quando nós constituímos família, nós lidamos com a nossa incapacidade. Como eu sou incapaz de proteger. Como eu sou incapaz de prover. Mas quem faz tudo isso é Deus. Quem nos dá a oportunidade é Deus. Quem nos dá saúde é Deus. Quem usa os médicos que nos tratam é Deus, né? Tudo isso nos leva a confiar nesse poder maior que comanda o universo, que é o próprio Deus. Por isso que quando a gente olha para as nossas famílias, nós devemos ter a nossa memória despertada. A memória de que Deus está cuidando de tudo. A memória de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Assim como Josué faz com o povo. Josué lembra o povo de tudo aquilo que Deus já tinha feito pelo povo. Nós precisamos fazer isso, nos lembrando de tudo aquilo que Deus já fez pelas nossas famílias. E mantendo a nossa família ciente. A nossa família ciente. De que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, onde nós estamos hoje, não é por mérito nosso, mas é pela mão poderosa de Deus. Isso é importantíssimo para vencer os desafios do mundo que nós vivemos hoje. Nós precisamos ter isso na memória. Nós precisamos nos lembrar de quantas vezes a nossa incapacidade foi suprida pelo poder de Deus. Isso é memória. Nós precisamos disso. Em segundo lugar, para vencer os desafios, nós precisamos de missão. Nós precisamos de missão. É isso que nós vemos lá em Josué, no início do versículo 14. Josué quer lembrar todo o povo de tudo aquilo que Deus tinha feito. E aí, no versículo 14, ele fala, portanto, então, agora, né? Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Comecinho do versículo 14, né? Aqui, Deus está cobrando de Josué, através de Josué, cobrando do povo um comprometimento íntegro e fiel. A NVT, Nova Versão Transformadora, traduz isso como servir de todo o coração. Temam o Senhor e sirvam-o de todo o seu coração. Nós vemos na história que, de fato, o povo assume esse compromisso, né? Pelo menos enquanto Josué e os anciãos de Josué também estavam vivos. Toda a liderança, né, do povo de Israel daquele período. Mas, infelizmente,
Lá em Juízes 2, nós vemos que depois da morte de Josué, depois da morte dos anciãos, dos líderes do tempo de Josué, o povo se volta à adoração dos falsos deuses, né? O povo começa a adorar os falsos deuses. Esses eram os desafios contemporâneos daquela época. O desafio que as famílias enfrentavam, que as pessoas enfrentavam naquela época, era a idolatria contra os falsos deuses. Esse era um dos desafios, fora os muitos outros que existiam naquele período, né? A menos que houvesse um compromisso verdadeiro com a missão de servir a Deus, e somente a Deus, o povo voltaria a ser derrotado pelos falsos deuses e pelos desafios do seu mundo. E essa é uma dura verdade para nós hoje. Porque, a menos que haja de nós um compromisso com essa missão, com a missão de servir a Deus, a menos que haja um compromisso, um comprometimento verdadeiro, profundo, real, íntegro, nós vamos sucumbir aos desafios do nosso mundo de hoje. Nós vamos ser derrotados por esses desafios. Os desafios que nós enfrentamos hoje, eles podem levar nossa família à ruína. As tecnologias, as comparações, as mídias, os excessos que nós cometemos, seja no trabalho, seja em outros excessos, tudo isso pode destruir as nossas famílias. Sabe por quê? Porque esses são os nossos falsos deuses. Da mesma forma como o povo tinha naquela época os seus deuses, nós temos os nossos hoje. E esses falsos deuses nos atrapalham da nossa missão. Esses falsos deuses nos desviam da missão que nós temos de servir a Deus totalmente e completamente, né? Nós podemos às vezes olhar para a história que existe lá em Êxodo, no capítulo 20 em diante, quando Moisés sobe até o Monte Sinai, e aí o povo fica esperando lá embaixo, e o povo fica se questionando, será que Moisés morreu? Então o povo constrói um bezerro de ouro para adorar, e nós olhamos isso talvez com um certo ceticismo, ou então com um certo senso de superioridade, melhor dizendo. Pensando assim, poxa, que vacilo, né? O povo estava ali na beira do Monte Sinai, Deus fez aquele monte tremer, Deus se manifestou ali, vocês não creem, vocês vão lá e adoram outros deuses e constroem outro Deus. Só que nós fazemos a mesma coisa. Sabe como? Nós não construímos um bezerro de ouro, mas nós construímos um aparelho de metal e vidro e pecinhas e componentes eletrônicos, e nós tratamos ele como nosso bezerro de ouro. Nós comemos com ele. E antes de falarmos com Deus de manhã, nós pegamos ele. E quando nós precisamos nos entreter, nós pegamos ele. E quando nós temos alguma dúvida, pegamos ele. E quando nós nem sabemos direito aquilo que nós precisamos naquele momento, a primeira coisa que a gente faz é pegar ele. E vamos ver, inclusive, cadê ele? Eu não sei. Eu realmente não sei. Achei, tá ali. Mas esse é o nosso Deus, né? É o nosso falso Deus, que nos atrapalha de seguirmos a nossa missão. Por isso, assim como esse e muitos outros, tá? Esse é apenas um exemplo. Mas assim como Josué começa o versículo 15, nós precisamos trazer isso para nós. O versículo 15 ele começa dizendo assim: por isso, escolham hoje a quem vocês vão servir. Nós precisamos hoje escolher a quem nós vamos servir. E sabe, o uso do nosso tempo tem mostrado que nós servimos mais as coisas que nós criamos do que ao Deus que nos criou. E isso não está certo. Aquilo que foi criado precisa servir ao Criador. Por isso que nós precisamos servir a Deus. Fomos criados por Ele. E aquilo que nós criamos precisa nos servir. Mas nós não podemos viver a nossa vida a serviço dessas coisas. Não podemos viver a nossa vida a serviço do dinheiro, a serviço do celular, a serviço das tecnologias, a serviço do trabalho. Essas coisas precisam nos servir. Essas coisas precisam estar à nossa disposição. Mas não nós à disposição dessas coisas, né? Para isso não acontecer, nós precisamos de uma missão simples e clara. A missão de servir ao Senhor. Nós precisamos de uma missão simples e clara, porque uma missão simples e clara, ela vai ser capaz de permear todas as áreas da nossa vida. Se for uma missão muito complicada, se for uma frase muito longa, um conceito muito complexo, talvez seja difícil da gente aplicar isso às outras áreas, seja difícil disso se entremear,
por todos os detalhes e as ranhuras que existem na nossa vida. Mas se for uma missão simples e clara, isso vai permear tudo. Isso vai fazer parte de tudo. E aí vai ser fácil. Em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que olhar e falar assim: isso me ajuda a cumprir a minha missão. Isso me ajuda a cumprir a missão de servir ao Senhor. Ou eu vou estar servindo outras coisas. Nós precisamos de uma missão. E essa missão precisa ser nossa e da nossa família. Precisa ser uma missão não individual, mas conjunta. Né? Nós precisamos fazer dessa missão a missão da nossa casa. E esse é o último ponto. Fazer essa missão, a missão da nossa casa, é movimento. É movimento. É causar esse movimento. Né? E se nós queremos vencer os desafios do nosso mundo de hoje, nós precisamos de movimento. E nós precisamos de movimento em conjunto. Né? Josué faz o movimento na direção do Senhor, mas ele não faz sozinho. Ele faz isso com sua família. Quando ele diz lá no versículo 15, como nós lemos no finalzinho: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué assume o papel de líder que ele tem na sua casa, do responsável por aquelas vidas. Né? Esse movimento, ele flui naturalmente, depois de uma memória daquilo que Deus fez, e de uma missão simples e clara, de servir somente ao Senhor. Se existe a memória de tudo aquilo que Deus fez, e se existe uma missão simples, clara, bem definida, capaz de permear tudo, a missão de servir a Deus, naturalmente, o que acontece é nos movermos na direção dele. Só nos resta isso: movimento. Movimento conjunto. Se na nossa família todos tiverem a mesma memória, a memória daquilo que Deus fez, e se todos estiverem numa mesma missão, todos vão se mover na direção disso. Na direção do cumprimento dessa missão, de servir a Deus. Né? Movimento é muito importante, porque movimento distingue palavras e conceitos de mudanças reais. Né? Você pode saber muito bem o que Deus fez por você, você pode entender a missão, você pode ter todo esse conceito montado na sua cabeça, mas a menos que você vá nessa direção, nada vai mudar. Eu já ouvi isso recentemente, uma conversa com o pastor Lazzarini. Ele falou assim, eu estava conversando com ele sobre aconselhamento, e ele falou assim para mim, que ele fala isso para alguns casais que ele aconselha, que você pode ir ao melhor médico, você pode ir na consulta mais cara, você pode ir lá no Sírio-Libanês, ou sei lá qual outro, e pagar caro, mas a menos que você compre o remédio na farmácia e você tome de acordo com a receita, não vai melhorar. A menos que você se mova, a menos que você faça. Movimento é importante porque movimento transforma missão em mudança. Por isso que se nós queremos ter os nossos lares transformados, nós precisamos disso. E isso começa na gente. Isso tudo começa na gente. Nossas famílias precisam de memória, de missão e movimento. E essa mudança começa em cada um de nós. Começa na memória. Na memória do que nós vamos poder exercer hoje aqui. Isso aqui é um exercício de memória. É um exercício que deve despertar tudo isso. A memória do maior feito de Deus por nós e pelas nossas famílias, que foi entregar Cristo numa cruz. E essa memória precisa fundamentar a nossa missão. Essa memória, ela nos convida a uma missão. Esse amor de Deus demonstrado ali na cruz, ele nos impele, ele nos empurra a uma vida do cumprimento de uma missão. A missão de servir a Deus. E de servir somente a Deus. De servir a Deus com fidelidade, de servir a Deus com integridade. De servir a Deus de todo o coração. E então a gente se movimenta nessa direção. Então a gente vai nessa direção. A gente cumpre isso. Né? O que as nossas famílias precisam diante dos desafios de hoje? Elas precisam de memória, de missão e de movimento. E se o tempo passar, que ele vai passar,
se os desafios mudarem, e eles vão mudar, que esses princípios permaneçam, porque eles estão na palavra de Deus. Que possamos nos lembrar, que possamos ter uma missão simples e clara, e que possamos nos movimentar na direção dessa missão.